Olá, galera! Continuando o nosso estudo de lógica matemática, na aula de hoje o assunto é lógica de predicados, a parte da lógica que trabalha com as sentenças abertas e os quantificadores. Para começar, o que é uma sentença aberta? Chama-se sentença aberta em U uma expressão P de x, tal que P de x é falsa ou verdadeira para todo x pertencente a U. O conjunto U denomina-se conjunto universo ou domínio da variável x e indica onde a variável poderá tomar valores. Ou seja, o que é uma sentença aberta? Ela é uma coisa que eu não consigo, a priori, classificar em verdadeiro ou falso. Beleza? Vai depender do valor de x. Vai ter uma variável nessa sentença, tá legal? E os valores que eu posso dar para essa variável é o que compõem o chamado conjunto universo ou domínio dessa variável. Por exemplo, considere P de x a igualdade x mais 3 igual a 5. Por que isso é uma sentença aberta? Porque, a princípio, eu não consigo classificar isso em verdadeiro ou falso, né? X mais 3 igual a 5 é verdadeiro ou falso? A resposta é depende. Depende do valor de x. Se x for 2, essa expressão P de x é verdadeira, né? Fica 5 igual a 5. Ok, mas se x não for 2, P de x não é verdade. X mais 3 não vai dar 5. Beleza? Então essa é a ideia. Uma sentença aberta, eu não consigo classificar em verdadeiro ou falso a princípio, mas dependendo dos valores que eu dou para a variável, aí eu consigo classificar em verdadeiro ou falso. Mais um exemplo, P de x é a expressão x ao quadrado menos 3x menor ou igual a 9. Se x for 0, por exemplo, P de x é verdadeira, tá legal? Porque fica 0, certo? E 0 é menor ou igual a 9. Agora, se x for 5, por exemplo, 5 ao quadrado é 25, menos 15, 10. 10 não é menor ou igual a 9. Então, se x for 5, P de x seria falsa. Muito bem, então note o seguinte: a partir do momento em que nós atribuímos um valor para a variável, nós transformamos a sentença aberta numa proposição, beleza? Porque a gente passa a conseguir, classificar em verdadeiro ou falso. Outra maneira de transformar uma sentença aberta numa proposição é utilizando os chamados quantificadores. Existem dois quantificadores, o quantificador universal e o quantificador existencial. O quantificador universal, ele dá a ideia de todo, qualquer que seja. O seu símbolo é o A de ponta cabeça. Seja P de x uma sentença aberta em um conjunto U. A proposição representada dessa maneira aqui, que significa para todo x pertencente a U P de x, essa proposição afirma que P de x é verdadeira para todo x pertencente a U, certo? Então, qualquer que seja o x lá do domínio, vai fazer com que P de x seja sempre verdadeira. É isso que essa proposição representada dessa forma está dizendo. Muito bem, suponha que o conjunto U é finito e formado pelos elementos U1, U2 até o N. A proposição para todo x em U, P de x, é equivalente a essa conjunção aqui. P de U1 e P de U2 e P de U3 e assim vai até P de UN. Essa equivalência é no mesmo sentido do que vimos nas aulas anteriores, tá? Bom, se para todo x pertencente a U, P de x é verdadeira, significa que P de U1 tem que ser verdade, P de U2 tem que ser verdade, P de U3 tem que ser verdade e assim por diante.
para qualquer elemento do conjunto U que eu pegue, P desse elemento tem que ser verdade, né? E nós sabemos que para que uma conjunção seja verdadeira, todas as proposições que compõem essa conjunção devem ser verdadeiras. Por isso que a gente tem essa equivalência, então, né? P de U1 tem que ser verdade, P de U2 tem que ser verdade, até P de UN. Legal. Temos aqui dois exemplos. Para todo x real, x ao quadrado menos 3x menor ou igual a 9. Essa é uma proposição falsa. Por quê? Porque não é para todo x real que nós temos essa desigualdade ali. Existem números que fazem com que essa desigualdade não seja verdadeira, né? Portanto, se eu acho um elemento lá do conjunto U tal que P de x é falsa, automaticamente a proposição já passa a ser falsa, né? Porque para a proposição ser verdadeira, para qualquer elemento lá do conjunto U, P de x tem que ser verdade. E qual é um exemplo nesse caso onde P de x é falsa? Se x for igual a 5, certo? 5 é um número real, e se x for 5, 5 ao quadrado é 25, menos 3 vezes 5, menos 15. 25 menos 15 dá 10, que não é menor ou igual a 9. Então, a gente encontra, né, pelo menos um elemento lá do domínio, tal que P de x é falsa, então a proposição toda automaticamente é falsa. E agora um exemplo de uma proposição verdadeira. Para todo x real, x ao quadrado é maior ou igual a 0. De fato, qualquer número real que eu pegue, elevando ao quadrado, eu nunca vou obter um resultado negativo, né? Então aqui a gente tem uma proposição verdadeira. Agora vamos falar sobre o quantificador existencial, que dá a ideia de existe um, existe pelo menos um. O seu símbolo é o E invertido, o E maiúsculo invertido. Seja P de x uma sentença aberta em um conjunto U, a proposição representada dessa forma, que significa existe x em U tal que P de x, afirma que existe x em U para o qual a sentença é verdadeira. Então, para que essa proposição existe x em U tal que P de x ela seja verdade, eu preciso achar pelo menos um elemento lá do conjunto U que faz com que P de x seja verdadeira. Tá vendo a diferença? Antes era para todo x de U, P de x tinha que ser verdade. Agora, basta que para um x de U, P de x seja verdade. Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui é que a proposição existe x em U tal que P de x vai ser equivalente a essa disjunção aqui, onde, assim como antes, os elementos do conjunto U são o 1, o 2 até o n, supondo que U é finito. Então a gente vai ter P de U1, ou P de U2, ou P de U3, e assim vai até P de UN. Por que agora fazemos a disjunção de tudo isso? Justamente porque na disjunção basta que uma das proposições seja verdade para que a disjunção seja verdadeira, né? Então, se para um elemento lá do conjunto U, P desse elemento for verdade, automaticamente a disjunção toda é verdadeira, então essa disjunção é equivalente à nossa proposição ali. Muito bem. Exemplos. Existe x pertencente ao conjunto formado pelos números -2, -1, 0, 1 e 2, tal que x ao quadrado menos 4 é menor que 0, é uma proposição verdadeira. Por que essa proposição é verdadeira? Porque, de fato, existe um número naquele conjunto ali
existe pelo menos um número naquele conjunto que vai fazer com que esse número ao quadrado menos 4 seja de fato menor que zero. E esse número pode ser o zero, certo? 0 ao quadrado é zero, 0 menos 4 dá menos 4, que é menor que zero. Eu achei pelo menos um elemento lá que satisfaz P de x, então a proposição é verdadeira. E o segundo exemplo diz que existe x no vazio tal que P de x é falsa para toda a proposição P de x. Seja qual for P de x, a proposição vai ser sempre falsa. Por que que isso acontece? Porque o conjunto vazio não possui elementos. Então, quando eu digo que existe x no vazio, como não existe nenhum elemento no vazio, essa proposição vai ser sempre falsa, seja qual for P de x. Ok? Ainda sobre o quantificador existencial, existe o quantificador de existência e unicidade, que justamente dá a ideia de unicidade. Existe um único. O seu símbolo é o símbolo do quantificador existencial com o ponto de exclamação. Seja P de x uma sentença aberta em um conjunto U. A proposição existe um único x em U, tal que P de x, afirma que existe um único x no conjunto U para o qual a sentença é verdadeira. Então, qual a diferença do existe um único para o existe? Antes, deveria haver pelo menos um elemento no conjunto U satisfazendo P de x. Então, poderia ser só um, mas poderia ser dois, poderia ser três, pelo menos um. Agora, tem que ter um único, beleza? Tem que ter um elemento lá no conjunto U satisfazendo P de x e esse elemento tem que ser único. Exemplos. Existe um único x pertencente ao conjunto formado pelos números menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tal que x² menos 4 é menor que zero, é uma proposição falsa. Por quê? Porque não existe um único número nesse conjunto que satisfaz a desigualdade ali. Existe mais de um, né? Pegue, por exemplo, o número 1, ele satisfaz ali, e pegue 0, a gente já viu antes que satisfaz também, já achei mais de um, então não existe um único, essa proposição é falsa. Agora, quando eu digo que existe um único x pertencente ao conjunto N, que é o conjunto dos números naturais, tal que x mais 1 é maior que 1 e menor que 3, essa proposição é verdadeira. Por quê? Porque, de fato, se x tem que ser maior que 1... se x mais 1 tem que ser maior que 1 e menor que 3, sendo que x é um número natural, só existe uma possibilidade para esse x mais 1, que é valer 2, né? O único natural entre 1 e 3 é o 2. E aí, se x mais 1 tem que ser 2, só existe uma possibilidade para o x, que é ele valer 1. Então, de fato, existe um único número natural, que é o número 1, que satisfaz essas duas desigualdades ali, né? Então, essa proposição é verdadeira. Continuando, temos aqui a negação de sentenças com quantificadores. Como fazer a negação de proposições quantificadas? Bom, precisamos negar o quantificador e também a sentença, onde a negação do quantificador universal é o quantificador existencial e vice-versa. Então, olha só, para eu negar a proposição para todo x em U P de x, eu digo que existe x em U tal que não P de x. Pensa um pouquinho. Se eu quero negar que para todo x em U P de x é verdade, basta eu mostrar que existe um x em U tal que P de x não vai ser verdade, né? Então, justamente, a gente nega o quantificador e aí nega também P de x.
Por exemplo, qual é a negação de todos os políticos brasileiros são corruptos? Existem políticos brasileiros que não são corruptos, certo? A negação do todo é o existe, e aí a gente nega também a sentença, né? Então, existem políticos brasileiros que não são corruptos. E mais um exemplo, esse muito bonito, muito interessante. Quando eu digo para todo x no vazio P de x, isso é uma proposição verdadeira, por mais estranho que possa parecer, porque a sua negação é falsa. Olha só que interessante. Se eu for negar essa proposição, o que acontece? A negação do quantificador universal é o existencial. Então, eu teria que existe x no vazio, tal que não P de x. Só que como nós vimos antes, eu dizer que existe x no vazio é sempre falso, seja qual for P de x, ok? Então, como a negação dessa proposição é falsa, significa que ela é verdadeira. Olha só que legal. Então, para todo x no vazio P de x, é uma proposição verdadeira, mesmo que não faça muito sentido, né? Para todo x no vazio, já que o conjunto vazio não tem elementos. Muito bem, e para negar uma proposição quantificada com o quantificador existencial? Bom, a negação de existe x em U tal que P de x é equivalente a para todo x em U não P de x. Bom, se existe x em U tal que P de x é verdade e eu quero negar isso, o que eu preciso fazer? Eu tenho que mostrar que para todo x em U não vai ser verdade P de x. Certo? Então, para fazer a negação, a gente pega o quantificador universal e aí para todo x em U, a negação de P de x. Por exemplo, a negação de existem alunos da turma que reprovaram em matemática é todos os alunos da turma foram aprovados em matemática, certo? Nega o quantificador, então a negação de existem vai ficar todos, né? E aí nega também a sentença. Então, todos os alunos da turma não foram reprovados em matemática. Se não foram reprovados, foram aprovados em matemática, beleza? E para finalizar essa aula, duas sentenças equivalentes que é legal nós observarmos. Podemos fazer a conjunção de sentenças com o quantificador universal e podemos fazer a disjunção de sentenças com o quantificador existencial. O que isso quer dizer? A sentença para todo x em U, P de x e Q de x é equivalente a para todo x em U, P de x e para todo x em U, Q de x. Ou seja, eu posso juntar a conjunção, certo? Para todo x em U, fazer a conjunção de P de x e Q de x. Ou se eu tiver a conjunção das sentenças, eu posso abrir isso na conjunção, então, daquelas duas proposições ali. Muito bem, e no caso da disjunção, a gente pode abrir, pode fazer a mesma coisa, desde que o quantificador seja o existencial, beleza? Então, a sentença existe x em U tal que P de x ou Q de x é equivalente a uma disjunção, onde temos existe x em U tal que P de x ou existe x em U tal que Q de x. Muito bem. E como exemplo, eu coloquei o que a gente não pode fazer, tá? Que é abrir uma disjunção com o quantificador universal e abrir uma conjunção com o quantificador existencial, tá? Então, para a gente tomar cuidado, só podemos abrir a conjunção quando for o quantificador universal
e só podemos abrir a disjunção se for o quantificador existencial. Por quê? Olha só, se eu digo que para todo x natural, x é par ou x é ímpar, essa proposição é verdadeira, certo? Porque um número natural, ele sempre é par ou ímpar, beleza? Não existe uma terceira possibilidade. Então, de fato, x sempre vai ser par ou ímpar. A gente tem aqui uma proposição verdadeira. Porém, se eu abro isso, o que vai acontecer? Para todo x natural, x é par, ou para todo x natural, x é ímpar, é falso. Porque a proposição para todo x natural, x é par, é falsa, né? Não é todo número natural que é par. Muito bem, então aqui a gente não tem equivalência, né? E da mesma maneira, quando eu digo que existe x natural tal que x é par e x é ímpar, isso é falso. Não existe nenhum número natural que seja par e ímpar ao mesmo tempo, né? Então essa proposição aqui é falsa. Porém, quando eu abro, eu passo a ter uma proposição verdadeira. Existe x natural tal que x é par, é uma proposição que é verdadeira. Concorda comigo? Existe, né, números naturais que são pares e também existem números naturais que são ímpares. Então essa conjunção aqui é verdadeira, porque as duas proposições são verdadeiras, mas como a gente viu antes, existe x natural tal que x é par e x é ímpar é falso. Então aqui não ocorre a equivalência. Por hoje é isso. Obrigado a você que assistiu essa aula até o final e eu te espero na nossa próxima aula. Grande abraço. Tchau, tchau.